Olá, signo de peixes, sejam bem-vindos a março. E antes da gente começar a leitura de março, eu vou pedir desculpas em todos os vídeos, porque a gente começou o projeto de vídeos de previsões mensais aqui no canal. Só que no mês de fevereiro eu tive alguns percursos aí de saúde e eu não consegui gravar nos dias que a gente tinha separado. Até tentei gravar sozinha depois, mas a coisa foi encavalando, virou uma grande confusão, que simboliza muito bem o que foi o mês de fevereiro para os arianos, né? Eu vou falar um pouco disso no vídeo de Áries. Mas eu resolvi fazer, no vídeo de cada um dos signos, uma retrospectiva do mês de fevereiro. Então eu tirei algumas cartas no começo para falar um pouco como foi o mês de fevereiro, e aí a gente vai conversar um pouco sobre isso e passar para a leitura de março, certo? Então é isso, fiquem comigo, segurem minha mão, que agora, a não ser que eu tenha um outro problema de saúde, então já rezem pela bruxona, nada vai acontecer para atrapalhar nosso momento mensal aqui de previsão. Então bora lá! Então no mês de fevereiro, na retrospectiva de peixes do mês de fevereiro, a primeira carta que saiu foi um 3 de ouros. Eu acho que os piscianos em fevereiro conseguiram circular muito entre as energias, entre os grupos. Foi um mês de muito trabalho também, muitas propostas de trabalho, muitos novos começos, muitas parcerias crescendo e tomando um outro rumo. Eu vejo o pisciano aqui muito preocupado com as questões da matéria, de estudos, de aperfeiçoamento, e o mês de fevereiro ressaltou todas essas questões, trazendo muita independência no andar do pisciano. Então, se em janeiro haviam algumas questões preocupando aí o coração dos nossos peixinhos, em fevereiro esse ar de independência, de desprendimento, de tomei algumas decisões que eu não posso voltar atrás e que talvez vão magoar ou me distanciar de algumas pessoas. Mas foram decisões que precisavam ser tomadas para que vocês virassem uma página importante. E aí no final do mês de fevereiro saiu o Pajem de Paus. Então eu vejo vocês, durante o mês de fevereiro, conseguindo dar caminho para muitas questões materiais que incomodavam, começar novos acordos, novas parcerias, piscianos firmando compromissos a longo prazo, sejam de trabalho ou de relacionamentos, ou se entendendo dentro desse compromisso, assim, firmando compromissos com vocês mesmos. E no final do mês, o Pajem de Paus fala que essa energia de novos começos, ela tende a se estender para um lugar de amadurecimento. Então, se fevereiro abriu bastante portas no sentido de novas coisas acontecendo, uma energia de novidade, de renovação circulando, o mês de março ele tende a manter esse mesmo padrão, mas agora com uma pegada de, olha, é preciso que algumas questões amadureçam para que elas frutifiquem e você consiga colher o melhor disso. Então eu já adianto que um dos desafios do pisciano para o mês de março vai ser a constância nesses projetos. Entender essa energia, entender que a energia do mês de fevereiro ela foi muito transformadora de várias formas, mas que o processo, a consistência vai valer muito mais do que os rompantes. Então fevereiro e março vão ser meses de reduzir a intensidade e aumentar a constância. Então, por exemplo, o pisciano que está começando uma nova atividade física, pode ser que em fevereiro você tenha feito atividade física todos os dias, mas que a partir de março e abril vai ser muito mais você se manter ativo fisicamente do que fazer 2 horas de atividade física todos os dias. Só um exemplo para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Mas vejo que fevereiro, entre altos e baixos, entre transformações e decisões difíceis, foi um mês muito bom para o pisciano. Foi um mês muito revelador que trouxe à tona muitas questões sobre parcerias, sobre quem são as parcerias de fato, quem são as pessoas que te acompanham e que têm o interesse genuíno de te ver bem. Então eu vejo que foi um mês de separar muito o joio do trigo e entender quem segue com você de agora pra frente e pessoas que estão melhor colocadas no passado mesmo. Então esse foi o mês de fevereiro dos nossos peixinhos, representado aqui no 3 de ouros, 9 de ouros e Pajem de Paus. Gente, eu não adianta, o malandro ele começa a gritar. Vem cá, gato! E para março, como eu falei, essa energia da constância e do amadurecimento é algo que permanece. Tanto que a última carta do mês de março para vocês foi o Rei de Espadas, que fala de algumas ideias, elas
chegando num lugar mais estável, mais sólido. Então toda essa energia mental de novos começos, de novas possibilidades, ela foi muito bem aproveitada em fevereiro, e em março ela ganha um caráter oficial. Então, por exemplo, piscianos que fizeram decisões grandes, como acordos, parcerias, novos trabalhos, mudanças, tudo isso vai encontrar um caminho mais sólido no final do mês de março. Então, algumas decisões importantes, alguns movimentos. Então, por exemplo, quem decidiu mudar de casa vai estar olhando questões relacionadas a acarreto, a estrutura da mudança, a possibilidades, a datas. Então, vai ser um viés muito mais prático do que o conceito que está envolvido, que esteve envolvido o pisciano durante o mês de fevereiro. E aí, o jogo ele começa, né? Eu falei de trás pra frente pra vocês entenderem o sentido geral do que eu tô querendo trazer, mas o mês de março ele já começa com vocês aqui, reis e rainhas de copas, no mês de virada de ciclo de grande parte dos piscianos, onde essa energia de, bom, agora meu 2022 começou, agora as coisas estão se encaminhando para um lugar mais sólido, mais prático, mais objetivo, e aí eu sinto vocês um pouco mais confortáveis com as próprias emoções, com as próprias escolhas de vocês no começo do mês de março, assim. Algumas coisas já estão melhor encaminhadas, já fazem um sentido mais claro, e aí a coisa começa a caminhar. Ao longo do mês, a gente tem aqui de 10 cartas, 1, 2, 3, 4 arcanos maiores. Então é um mês que fala de algumas mudanças estruturais para o pisciano. E começa no mundo, que é uma carta que eu vejo muito o signo de peixes na carta do mundo, que é uma carta que vai falar sobre a plenitude, sobre a busca por conhecimento, sobre o encontro com o destino, sobre a resolução de algumas pendências kármicas, a finalização de algumas pendências no sentido de, por exemplo, pode ser que durante o mês de março, pessoas com quem você se relacionou e que marcaram muito essa trajetória, elas te busquem para algum processo de fechamento, algum processo de acerto de contas, para externalizar algumas palavras que não puderam ser ditas naquele momento, mas que são importantes. E eu vejo isso acontecendo em vários âmbitos. Pode ser que no âmbito familiar isso também esteja presente. Familiares buscando a você para algum acerto de contas, buscando para poder fazer algum tipo de oferta de paz, de finalização de conflitos. E eu acho isso muito importante. Gente, é um malandro mexendo na câmera, viu? Se sair do enquadramento aqui na pane no sistema, saibam que foi o nosso gato sagitariano preferido, que não fica quieto. E fala muito desse acerto de contas. Eu vejo que o mundo com o rei de copas é o pisciano já certo do seu caminho, já tendo tomado as decisões que ele precisava, ele volta no passado para fazer uma análise de como as coisas sucederam e a partir disso fazer uma prestação de contas. Eu vejo muitas coisas sendo seladas, sendo arquivadas, sendo finalizadas por um bem maior. E isso é muito importante porque o pisciano tem uma dificuldade com finalização de ciclo, né? Eu acho que vocês já vivem num eterno fim de festa e aí vocês não acham que é necessário botar um ponto final em algumas coisas. E o mês de março ele vai vir cobrando essa postura de vocês. Seguindo aqui no jogo, principalmente em questões relacionadas ao trabalho, eu vejo o pisciano ponderando os caminhos de trabalho, talvez entre oportunidades ou num lugar de limbo, de eu estou fazendo algo que eu gosto, não é necessariamente o que eu gostaria de estar fazendo agora, mas é algo importante para um bem maior, é algo que me traz algum tipo de estabilidade, é algo que não me confronta muito. Então eu vejo vocês dosando a quantidade de energia que vocês colocam em algumas questões de trabalho e escolhendo as batalhas de vocês nesse aspecto de trabalho. Então, por exemplo, para piscianos autônomos, eu vejo vocês escolhendo os trabalhos que vocês querem pegar ou não. Para piscianos empregados, eu vejo vocês escolhendo o nível de energia e dedicação que vocês empregam nesse trabalho. Eu acho que isso é importante nesse momento, até porque vocês já vão estar muito desgastados. Não é um desgaste ruim, né? Mas é uma energia que está sendo gasta para finalizar um grande ciclo e que vocês poderiam empregar melhor em momentos de lazer e descanso, não necessariamente fritando com questões de trabalho. E é muito interessante que no jogo de vocês saem muitas cartas de finalizações, né? A gente tem aqui o 10 de espadas,
o julgamento e a morte, né? Cartas que falam sobre ciclos se encerrando, sobre situações kármicas de decisão se aproximando e vocês tendo que escolher um caminho que está mais próximo do destino de vocês. Um caminho que eventualmente envolve mudanças. Então eu vejo o pisciano já no final de março decidindo com relação a uma grande mudança. Pode ser uma mudança de hábitos, uma mudança de paradigma, mas eu acredito que seja uma mudança prática, né? Na prática, qual o movimento que o pisciano está fazendo para poder sair desse espaço material, dessa casa, desse apartamento, dessa cidade e romper para um início de novo ciclo em um novo lugar. Eu vejo muitos de vocês peregrinando, né? A carta da morte também prescreve uma peregrinação, uma mudança, longas distâncias sendo percorridas. Então eu vejo alguns piscianos, por exemplo, indo visitar parentes no interior no mês de março, cumprindo longas distâncias para poder promover um acerto de contas. Muito rico esse jogo em detalhes, né? Acho que outras tiragens que eu fiz no passado para o signo de peixes, elas não foram tão profundas quanto essa está sendo. Em questão de relacionamentos, é interessante porque no jogo de peixes só sai a carta de copas, que seria um naipe mais associado aos afetos, no começo, como vocês. Então eu vejo que esse é um mês que as questões de afeto que vão ser tratadas são só para piscianos que já estão no relacionamento. Então para pessoas de peixes que estão casadas, namorando ou em algum tipo de outro relacionamento, seja lá qual for o acordo, eu vejo um mês de elevar essa relação de patamar. Então, quem estava namorando casou, quem casou mudou para morar junto, quem já morava junto está esperando um filho ou deseja adotar um filho. Então, eu vejo as coisas que já eram sérias se tornando mais sérias. E para piscianos solteiros, eu vejo um desgaste, um cansaço. Então eu vejo quem tá solteiro querendo poupar energia, essa energia que seria gasta em novos encontros, e se resguardar para um encontro consigo mesmo. Eu vejo a carta da força falando muito, olha, você pode estar buscando talvez acolhimento no colo de pessoas que não conseguem te acolher. Então você aprenda a se acolher, você aprenda a ser um colo farto de abraço, de carinho, para então você conseguir se sentir acolhido no seio de outras pessoas. E quando a gente fala de buscar esse acolhimento, buscar esse colo, eu acho que o pisciano ele vai estar muito, os solteiros, né? Ele vai estar muito voltado para se entender nesse lugar romântico de novo. Ou se entender separado desse lugar. Porque eu vejo a carta da força e a morte, muito isso. E eu e o Ian, parênteses aqui no Tarot de Amanda, a gente tava conversando sobre a carta da força esses dias, e o Ian falou comigo, olha, eu vejo muito psicólogos e psicanalistas na carta da força. Então, aí eu achei legal que ele trouxe isso, eu olhei pra carta da força e lembrei que pode ser, né, olhando pra vocês, piscianos, no Rei de Espadas no final, que março seja um mês de retomada de processos terapêuticos para o signo de peixes. Então, para o pisciano que estava buscando uma terapia, seja um mês de retornar, um mês de recomeçar um processo de autoanálise, de voltar a se entender do ponto de vista mental, domando essas esferas interiores, saindo de ciclos de dependência, de repetição e conseguindo engatar um lugar de autocuidado que é muito importante, muito caro para o pisciano. Então eu gosto muito dessa visão da carta da força como a carta da terapia, como a carta do autocuidado, como algo que imprime uma energia muito de, olha, se você não cuidar de você, não vai ter ninguém que vai cuidar de você melhor do que você mesmo. E eu gosto muito disso para o signo de peixes. Outras coisas que surgem aqui, a gente tem um jogo que tem o mundo e depois o julgamento. Então é bem possível que em questões, por exemplo, de resoluções kármicas, é muito mais importante para vocês piscianos começarem de trás para frente. Então, por exemplo, se vocês têm uma grande mudança de carreira para acontecer, não fique esperando algum movimento para que isso aconteça. Já se antecipa, já cria o cenário, já busca as ferramentas, já mobiliza o que é preciso, tem esse dinheiro guardado, já usa ele para alguma coisa que está relacionada a esse propósito, já vai se movimentando antes de o sinal aparecer. Porque o sinal que vocês estão esperando aparecer para esse movimento começar, ele já foi dado, né? E ele é algo que ele vai ser construído ao longo do tempo. Então, para você que está na dúvida se vai começar um grande projeto, uma grande mudança, faça.
O primeiro ponto é a ação. E depois os sinais, eles vão te encaminhando para qual o melhor curso de ação a ser seguido. Eu acho que tem muito essa questão do Pisciano tá sempre no lugar de análise, de observação. E o jogo de março, ele pede para você agir primeiro, finalizar, se movimentar para o que é preciso ser movimentado e depois analisar os sinais das consequências dessa ação. Março também é um mês de descanso. Então eu vejo aqui muitos piscianos próximos da exaustão, muito cansados. E o 4 de espadas fala, olha, se você não construir limites físicos e mentais desse cansaço, dessa exaustão, a vida vai te empurrar até o limite para que você saiba dizer não para algumas coisas. Então eu acho que esse é o mês de março que é muito importante que vocês mantenham um equilíbrio entre aquela coisa de como uma salada e uma droga. É isso aí, esse é o lema para peixes no mês de março. Porque as coisas elas precisam desse equilíbrio para que o seu corpo consiga se recuperar de tanta energia que foi mobilizada nos últimos 30 dias. E aí eu acho que é legal ter ponderação para saber a hora de dizer não para um rolê, dizer não para uma viagem, dizer não para um encontro, dizer não para um freela, por mais que a grana seja agradável, dizer não para algo que vai gerar um cansaço maior do que o preço dessa paz de espírito, o preço desse lugar de repouso do 4 de espadas. E é muito interessante que nesse baralho, no outro até que não, né? Na outra versão do Rider-Waite que eu tenho. Mas nesse baralho, esse lugar de descanso é um lugar de inquietação. Então eu vejo os piscianos, vocês muito incomodados com o ato de descansar. De, se eu parar agora, eu vou perder o gás. É igual, eu sempre falo isso, Coca-Cola de 3 litros. Que você... Tipo, olha a Coca-Cola de 3 litros, você acha ela muito grande, fala, pelo preço, pelo custo-benefício, compensa. E aí, no momento que você abre ela perde o gás. E aí, eu acho que essa energia da Coca-Cola de 3 litros é algo muito presente, é importante vocês superarem essa inquietação em descansar. É importante valorizar o descanso no mês de março como algo fundamental para esse período de crescimento, né? Que a gente só cresce quando a gente tem... E cresce o nosso inconsciente, né? Ele só cresce quando a gente se permite descansar. A gente se permite esse respiro, esse repouso. Bom, tô me encaminhando aqui para o final da leitura de março. Como eu disse, a leitura de março de peixes foi muito rica em detalhes, assim, detalhes muito vívidos, coisas muito específicas. Então, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se ressoou para vocês, se essas mudanças, essas finalizações já estão acontecendo, conversem comigo. Quem quiser conversar com um pouquinho mais de profundidade, vou pedir pro Ian deixar aqui na tela o meu Instagram, que é @AmandaRamalho. Pode na DM me contar o que você achou. E caso você queira marcar um atendimento a partir dessa leitura, no link na bio do meu Instagram vocês conseguem ter acesso à minha agenda e já marcar os seus horários. Então, tá tudo muito fácil e intuitivo. Quem quiser 50 minutinhos com a bruxona já sabe. E aí eu vou tirar uma carta do Oráculo da Deusa para entender um pouco uma mensagem geral de propósito para esse mês de março no signo de Peixes. E espero que vocês tenham gostado da leitura, porque eu achei uma leitura muito poderosa, muito profunda e muito contemplativa, né? Existe uma energia muito mais de contemplação do que de ação para Peixes, mas as ações que precisam acontecer são importantes para definir os próximos caminhos ao longo desse ano. Então eu vejo o mês de março como um mês onde decisões importantes são tomadas e essas decisões mudam o rumo de como vocês pensaram o ano de 2022 de vocês. Então vamos lá. Essa carta ia pular, mas eu segurei, tá, gente? Que é a carta da deusa Pele, que é a deusa do despertar. E faz super sentido com o que a gente tá falando, porque o momento, e a deusa Pele, ela é representada por um vulcão, mas o momento em que o vulcão começa a despertar, alguns sinais são dados. E dependendo do nível de atenção que você presta, gente, tô toda arrepiada, tá? Arrepiei, aleluia, arrepiei. No momento que você presta atenção aos detalhes desse despertar, quanto mais atento você está, mais detalhes você consegue ver. E se você está anestesiado, passa despercebido, distraído, você se assusta com o momento em que o vulcão entra em erupção. Mas é um momento que, se você prestar atenção nos detalhes, você percebe. Então, os sinais do despertar, os sinais do movimento do signo de Peixes em março, vão ser sinais
sutis ao ponto de que só se você se concentrar e se conectar consigo mesmo, você vai perceber antes que as coisas floresçam. Então esteja atento, esse é o mês propiciando você tomarem hábitos de terapia, mas também hábitos de meditação, de contemplação consciente, de investigação de sonhos. Então estejam atentos aos sinais, entendendo que esses sinais vão ser transparecidos nas entrelinhas. Não é algo claro, mas não é algo que também está muito escondido. É algo que só com muita atenção a gente consegue investigar. Bom, signo de peixes, eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa leitura. Curtam esse vídeo, comentem, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, que abril tem mais. Eu espero que não aconteça nenhum imprevisto no caminho, como eu comentei com vocês no início do vídeo. Um grande beijo e um excelente mês de março para vocês.